Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de inglês e hoje nós vamos trabalhar os pronomes pessoais e pronomes adjetivos. Pronomes pessoais, pronomes adjetivos, ok? Personal pronouns, vamos anotar aqui personal and adjective e pronomes adjetivos, tá bom? Então hoje fiquem atentos porque nós vamos trabalhar estas duas colunas aqui. A coluna do pronome pessoal, certo? E a coluna do pronome adjetivo. E nós vamos entender as diferenças entre eles. Vamos começar os nossos trabalhos e eu gostaria que vocês repetissem comigo aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, agora. I, my, you, your, his, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Meninos, observem aqui. Os primeiros, I, you, he, she, it, estão na forma singular. Da mesma forma, você tem o pronome possessivo, né, o possessivo adjetivo, que pode estar no singular ou não. Por exemplo, eu sei que a palavrinha my, vou até anotar aqui, ó. My significa meu, significa minha, significa meus e significa minhas, ou seja, singular, plural, tá? A palavra your significa seu, aqui no singular, beleza, certo? Vou até colocar aqui, ó, your significa seu, significa sua, significa seus e significa suas. Eu entendi? Bacana. A palavra his, posso até anotar aqui mesmo, ó, significa dele. A palavra her significa dela. A palavra its, esta eu vou anotar do lado de cá. Ela significa dele, significa dela. Nós usamos a palavrinha it, pessoal, para coisas, animais ou situações. Ok? Porém, nós usamos isso aqui na forma singular, tá? Não esqueça isso, é importante você observar na tabela que nós temos ali a forma singular, certo? Para estas palavrinhas aqui. E uma outra observação muito importante que eu gostaria de comentar com vocês, meninos e meninas, é que estes pronomes, nós vamos observar daqui a pouquinho, tá? Estes pronomes possessivos, adjetivos, eles vêm sempre antes de um nome, sempre antes de um nome, sempre antes de um substantivo, tá? Fique atento a isso, sempre antes de um nome, sempre antes de um substantivo. E é o que eu vou comentar com vocês mais aqui abaixo. Observe aqui agora que eu tenho mais 3 pronomes. Eu tenho a palavra we, que significa nós, e tenho a palavra you, que significa vocês, nós já vimos, e a palavra they, que significa eles ou elas. Observe que a palavra our, eu vou anotar aqui abaixo, ela significa, anotando, plural, ok? Our. Acho que travou. Só um minutinho. Agora que destravou o sistema, continuando. A palavra our, queridos, significa nosso, significa nossa, significa nossos, significa nossas. Ou seja, a palavra our é usado tanto para o singular quanto para o plural, tá? A palavra your significa seu, sua, seus, suas, singular, plural. E por fim, meninos e meninas, a palavra their. A palavra their, deixa eu corrigir aqui um instantezinho, ok. A palavra their significa deles
ou então delas. Mas aí talvez fique uma dúvida sua, Enio. Aqui nós temos as palavrinhas divididas entre singular e plural. Os pronomes pessoais, I, you, he, she, it. Deixa eu mudar a cor aqui. A palavra we, a palavra you e a palavra they são pronomes que têm a forma singular plural, tá? Do lado de cá, você tem os pronomes possessivos adjetivos que tem como referência o pronome pessoal. Por isso, eu não posso ficar com a ideia de que a palavrinha my só significa meu, que a palavrinha my só significa minha, tá? Os pronomes pessoais que fazem o papel de sujeito, certo? Personal, eles sim têm a forma singular plural, com a exceção da palavra you, que significa você e vocês, tá? As demais todas têm a tradução de pessoas únicas, tá? Apenas a forma singular, certinho? Muito bem, só a forma singular ou então só a forma plural, por isso nós dividimos entre plural, certo? Agora os pronomes adjetivos não, tanto que eu anotei aqui ao lado os significados, certo? Das palavrinhas para vocês terem noção de que ela pode ser tanto singular quanto plural. E sabe de uma coisa? Isso quer dizer algo mais importante. Ela vem antes de um nome e este nome nós chamamos de substantivo, certo? Isso quer dizer o quê? Que se estes pronomes acompanham o substantivo, se o substantivo estiver no singular, eu traduzo o pronome como singular. Se o substantivo estiver no plural, eu o traduzo como plural, tá? Não esqueça isso. Deu para vocês entenderem direitinho? Que legal! Agora, nós vamos continuar trabalhando abaixo. O exemplo. She is Nancy. Acompanhem comigo. Her watch is gorgeous. Aqui você já sabe. Nós temos she is Nancy, ou seja, pronome pessoal, she. Tradução para she, ela. She is Nancy. Ela é Nancy. Is significa o quê? É. E Nancy é o nome dela, o nome próprio. Agora observe que aqui abaixo, e isso é muito importante você observar, a palavra her, ela concorda, certo? Ela concorda, ela acompanha, ela tem como referência a palavra she, ok? Então a palavra her tem referência como referência a palavra she. Por isso eu usei her. She, her. Observe, her watch, a palavra watch significa relógio. Relógio, meninos e meninas da Helena Kemper, é um substantivo. Se relógio é um substantivo, então o que eu comentei com vocês foi aplicado. A palavra her é um pronome, observe aqui no quadrinho, é um pronome possessivo adjetivo e ele está antes da palavra watch, que é relógio, ou seja, está antes de um nome, está antes de um substantivo, tá bom? O relógio dela é lindo, é a tradução para a frase. Her, certo? Significa o quê? Vamos colocar aqui da mesma cor na tradução. Her significa dela. Her watch is gorgeous. O relógio dela, her, é lindo. Observe o próximo exemplo. Her pants are stylish too. Observe, eu ainda estou falando da Nancy, her. As calças aqui, eu sei que elas pertencem a Nancy, certo? Então, her pants are, observe que aqui eu tenho uma palavrinha are, que é o verbo são. Her pants are stylish, stylish, elegantes. Também, a palavra to significa também, você tem a tradução logo aqui à frente, mas se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Também, to. HK Tips,
Dicas da Helena Kemper. Dicas da Helena Kemper. Os pronomes, vamos anotar aí, os pronomes, nem precisa anotar, pessoal, sabe por quê? Nós temos o texto aqui abaixo, observe comigo. Os pronomes possessivos, adjetivos, referem-se ao sujeito e vêm sempre antes de um substantivo, como nós podemos observar no exemplo acima. Observem ainda que nós temos aqui as formas contraídas, contracted form of the verb to be, que aprendemos anteriormente, e os pronomes possessivos adjetivos têm o mesmo som. Como assim, Enio? A forma contraída, nós aprendemos you are, your, tem o mesmo som do pronome possessivo, your. His, a forma contraída, his, tem o mesmo som do pronome possessivo adjetivo, his. It is, quando contraio, fica its, que é o mesmo som do pronome possessivo adjetivo, its. They are, tem o mesmo som, their, do pronome possessivo adjetivo, their. Aqui é uma dica da Helena Kemper para você, tá bom? Vamos agora para a próxima página, página 24 da sua apostila. My family. Hello, my name is Lauren. We are the Costa family. This is my husband. His name is Carlos Costa. These are Maria and João. They are our children. Their grandparents are Mario and Mariana, Carlos' parents, and Lucia and Ricardo, my parents. We are from Brazil, ou melhor, we are from São Paulo, in Brazil. Pessoal, neste texto nós temos uma pessoa que está se apresentando e este texto é bom porque você consegue absorver muitas informações dele, ok? Uma apresentação, my name is Lauren. Observe que aqui sublinhado você tem a palavrinha my, que significa meu. Então observe, my name, meu nome é Lauren. We are, observe, we significa nós, certo? We are the Costa family. Nós somos a família Costa. Estou apresentando aqui meu esposo. This is my husband. Eu usei aqui a palavrinha my, certo? A palavrinha my está antes da palavrinha husband, que significa esposo. Muito mais do que isso, pessoal, é um substantivo. Por isso a palavrinha my está aqui, ok? Observe agora. His name is Carlos. O nome dele é Carlos Costa. Estou fazendo mais uma apresentação. These are Maria and João. Estes são Maria e João. They, observe que eu destaquei aqui para vocês no texto a palavrinha they, que significa eles. They are our children. Eles são nossos, observe aqui, our, a palavrinha our, children. A palavra our, observe, pessoal, ela está antes da palavrinha children, que significa filhos ou crianças. Elas ou eles são nossos filhos. Filhos de quem, meninos? De quem? Da família Costa. Vamos ler de novo, ó. These are Maria and João. They are our children. Quem está falando o texto? Não é a Lauren? Então eles são filhos da Lauren, né? E do Carlos, certo? Our children, nossos filhos. Their grandparents. Agora observe. Their grandparents. Eu sei que a palavra grandparents significa avós. Deixa eu anotar aqui. Avós. Their grandparents, os avós deles. Deles quem? Eu estou falando agora da Maria e estou falando do João.
Os avós deles, Maria e João, are Mário and Mariana. Mário and Mariana, quando eu digo isso, eu estou falando do Carlos parents, ou seja, eu estou falando dos pais, porque eu sei que parents significa pais, dos pais de Carlos, certo? And Lúcia and Ricardo. Lúcia and Ricardo, observe aqui, my parents. My parents, a palavrinha parents eu já sei que é pais, e a palavrinha parents, né? Deixa eu. Parents é um substantivo e significa pais. São os pais de quem? Os pais de Lauren. Os pais de Lauren. Certinho? We are from Brazil. We are from São Paulo. We are, nós somos de São Paulo, from São Paulo, in Brazil. Compreenderam o texto? É um texto simples, um texto pequeno, mas que nos ajuda bastante. Certinho? Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês fizessem o exercício K, que vem logo aí abaixo, observando o texto acima. Aqui no texto, no exercício, aqui no exercício, eu pedi para vocês completarem a tabela abaixo com o pronome pessoal, pronome adjetivo. Vamos ler o texto novamente? My name is Lauren. A palavra my é um pronome pessoal ou um pronome adjetivo? Pronome adjetivo. Vamos colocar aqui my, ok? We are the Costa family. A palavra we, nós sabemos que é um pronome pessoal, porque é o sujeito. This is my husband. Eu já tenho aqui a palavrinha my, que significa meu, minha. His name. Observe, apareceu a palavrinha his, é um pronome adjetivo. His name is Carlos Costa. These are Maria and João. They are our children. A palavra they, eu sei que significa eles ou elas, certo? They are our children. Aqui a palavrinha our significa nossos ou nossas, é um pronome adjetivo porque está antes da palavrinha children. Their grandparents, novamente, mais uma palavra, their grandparents, os avós deles, are Mario and Mariana, Carlos parents. Aqui no finalzinho, aqui abaixo, observe, my parents, a palavra my já apareceu aqui. My parents, we are from São Paulo, e a palavra we já apareceu aqui para você. Sei que a palavra your está aqui por causa do job, que é um substantivo, ok? Muito bem. I know Mr. Jobs, but I don't know wife. Wife é esposa. Eu estou conversando aqui sobre o Sr. Jobs. I know Mr. Jobs. Então, pronome possessivo para he, eu já sei que é his. But I don't know his wife. Mas eu não conheço a esposa dele. Eu não conheço a esposa do Sr. Jobs. Então, eu sei, meninos e meninas da Helena Kemper, que a palavra his está aqui, certo? Antes de wife, que é um substantivo, mas é uma palavra que está se referindo ao Sr. Jobs, certo? A esposa é dele, do Sr. Jobs. Próxima frase, vamos lá? Is that car? Aquele é o carro de quem? Observe aqui, a palavra my está na resposta. Eu digo, no, that's not my car. Aquele não é o meu carro. Substantivo, carro. No entanto, se aqui eu tenho a palavra my, que significa meu ou minha, é porque alguém chegou para mim e disse assim, is that your car? Aquele é o seu carro? No. Próxima, letra D. This is a beautiful girl. Esta é uma menina bonita. Observe aqui, meninos. This is a beautiful girl. Esta é uma menina bonita. Eu estou falando de uma menina. Ou seja, se eu substituir a palavra menina por um pronome, este pronome vai ser a palavra she e eu vou usar então a palavra her, que significa dela. E eu estou falando desta menina bonita. Então eu quero dizer que o cabelo dela, her hair, is beautiful. Ou seja, a palavra hair está aqui, é um substantivo. E é por isso que eu vou usar a palavrinha her, que refere-se
a ela, ok? Próxima frase. This is Jonas' brother. This is, estou apresentando, Jonas' brother. Este é o irmão de... Estou falando do irmão do Jonas, eu estou falando sobre ele. E o pronome possessivo para ele é his. His name is Carlos. Certo? Então deixa só eu voltar um pouquinho aqui mais para trás. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para caber tudo aqui, ó. His name is Carlos. O nome dele é do Jonas. And a girlfriend is Maria. Eu estou apresentando o irmão do Jonas, certo? O Carlos. E a namorada dele, porque eu sei que a palavrinha girlfriend significa namorada. A namorada é de quem? Do Carlos, que é o irmão do Jonas. Então eu vou usar aqui a palavrinha his. And his, observe, gente, a palavrinha his está aqui por causa do Carlos, ok? Por causa do Carlos, não é por causa de girlfriend, não. Agora, eu usei a palavrinha his, que é a palavra girlfriend, que significa namorada, ok? Vamos continuar. Maria's husband, o marido de Maria, observe aqui, o marido, husband, de Maria is a teacher, beleza. Eu estou falando do marido de Maria. Aí, is Pablo. Observe que aqui abaixo, frente, eu tenho um name, que é um substantivo. Então, o nome dele é Pablo. Então, his name is Pablo. O nome de quem, gente? O nome do marido de Maria. E qual é a profissão do marido de Maria? Um professor. A teacher.